Nesse áudio, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que São Francisco de Sales nos fala na Filoteia, nos capítulos 19 a 24. Nesses capítulos, São Francisco de Sales nos fala da importância da purificação da alma, ele retoma esse tema, especialmente nos mostrando o lado da necessidade do desapego ao pecado, né, e a tudo aquilo que nos atrapalha no caminho da devoção, na busca pela santidade. No capítulo 19, ele comenta um pouquinho sobre como fazer bem a confissão geral. Não tanto aqui no aspecto prático, mas explorando qual é o espírito necessário para fazer bem uma confissão geral. Ele comenta que os pecados nos desagradarão, mas a confissão, quando é bem feita, confissão geral, ela se tornará suave e consoladora. Nós devemos nos acusar dos nossos pecados com simplicidade e sinceridade, de modo a nunca mais ter motivos de inquietação sobre esses pecados. Depois que a gente faz essa acusação com simplicidade e com sinceridade, a gente escuta com docilidade os conselhos do padre que está nos atendendo e depois a gente cumpre prontamente a penitência salutar que foi dada pelo confessor. Depois, o sacerdote, né, depois que ele nos deu a penitência, ele nos absolve, né, e a gente reza nosso ato de contrição. E o São Francisco de Sales recomenda que a gente faça depois também uma protestação da alma a Deus para confirmar-se numa resolução inabalável de servir-lhe e para concluir os atos de penitência. Então, é uma oração que a gente faz, que é um grande ato de contrição, que também é uma renovação das promessas do batismo. E nós vamos colocar, né, à disposição do clube Mãe Amável o texto em PDF para que vocês possam fazer essa oração depois da confissão de vocês. Bom, né, terminada a confissão e essa protestação, a alma consegue o primeiro grau de pureza que nós buscamos, que é a isenção de todo pecado mortal, né? E agora, claro, é preciso que a pessoa devota continue vivendo a vida da graça, de modo a não cair novamente no pecado mortal. Mas não basta que a pessoa se contente em não cair no pecado mortal. Se a gente quer viver uma vida realmente devota, a gente deve passar para um segundo grau, que é o grau de destruir os afetos ao pecado também venial. O que são os afetos? Os afetos é aquele apego que nós temos ao pecado venial, né? Ou seja, são coisas que não são graves, que não vão matar a vida da graça na nossa alma, mas são coisas ruins, coisas que desagradam a Deus, né? E se a gente quer ser devoto, a gente não pode ficar apegado a nada que desagrada a Deus, mesmo que seja algo considerado leve. Então, o que acontece? Quando a gente tem esses afetos, a gente cria em nós uma tendência, um hábito para cometer sempre esses desagrados. Então, o que a gente deve fazer? Destruir no nosso coração os afetos a esses pecados veniais. Depois que a gente consegue fazer essa destruição dos afetos ao pecado venial, é importante que a gente purifique também a alma de coisas que sejam inúteis e perigosas. Às vezes é uma coisa que não é nem pecado, mas é algo que é inútil ou perigoso para nós. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, né, na época dele, do teatro, danças, certas vaidades de alimentação, de vestuário, etc. São coisas que não são pecado, mas que se a pessoa se apega a essas futilidades,
o que acontece? Essas coisas, elas estão a um passo de algum pecado. Então também nós hoje, claro, adaptado ao nosso mundo de hoje, a gente tem que pensar que existem muitas coisas aí, né, na internet ou no mundo, né, fora do mundo virtual, que são coisas, digamos, que não são pecaminosas, mas são inúteis ou perigosas, e que se a gente está preso no afeto a essas coisas estão nos colocando ali a um passo do pecado venial, às vezes até do pecado mortal, e a gente não pode ficar preso com esses afetos. Não purificar a alma dessas coisas, né? Das coisas inúteis ou perigosas. E depois, um segundo passo, né, seria purificar a alma das imperfeições naturais. Tem coisas que são defeitos nossos, né? O mais famoso aqui são os defeitos do nosso temperamento, né? A gente tem um certo jeito, um certo temperamento, e isso são defeitos naturais nossos, a gente precisa corrigir essas coisas. Se a gente tem uma tendência para ser mais nervoso com as pessoas, se a gente tem uma tendência para ser mais egoísta, enfim, são uma tendência para ser mais triste. Então, essas tendências naturais que existem, né, que são explicadas aí muitas vezes pela psicologia de formas diversas, mas que a gente não tem como negar que existe, a gente precisa purificar nossa alma também dessas imperfeições naturais, não ficar usando nossas imperfeições naturais como muleta para justificar nossos problemas ou nossos defeitos. Pelo contrário, atacar isso, purificar isso, né? Purificar para que esses defeitos e faltas, que não são pecado, mas que nos atrapalham, para que a gente possa crescer na nossa vida de devoção. E assim nós terminamos a primeira parte desse livro da Filoteia, Filoteia que tem 5 partes. Na segunda parte, nós vamos ver mais para frente, o São Francisco de Sales dá diversos avisos para elevar a alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. A oração e a recepção dos sacramentos que são as coisas que vão alimentar a nossa vida de devoção, né, para que a gente possa crescer e se confirmar nessa vida de devoção em busca da santidade. Deus abençoe.